Olá, gente, tudo bem com todos vocês? Me chamo Wellington Alves da Silva e sou aluno da Unicesumar, do Polo de Santo André, tá ok? E, gente, hoje nós vamos falar sobre a queda ou destruição, né, de Jerusalém, do Templo de Jerusalém. Por exemplo, quem destruiu o templo? Por que foi destruído? Sabe, essas perguntas que de repente muitos acabam fazendo, e eu preparei esse momento aqui para nós falarmos um pouco sobre este tema, tá ok? Então vamos lá. A queda de Jerusalém representa o cumprimento das palavras de Jesus, certo? A destruição veio acontecer por conta da revolta judaica contra a dominação romana, que teve o seu início pelos meados ali de 66. Essa grande revolta é também chamada de Primeira Guerra, tá bom? É a Primeira Guerra Judaica Romana, e foi motivada pelas tensões religiosas, evoluindo para protestos contra o pagamento de tributos que acabaram gerando ataques contra o cidadão romano. Tá ok, gente? Essa guerra durou aí 3 anos e meio depois que os romanos conseguiram entrar no templo. Depois de uma feroz luta, né? Corpo a corpo, os romanos tomaram o templo, que foi incendiado, tá? O templo foi totalmente incendiado, isso por ordem do imperador Vespasiano, ali em 70 depois de Cristo. Essa destruição foi um evento que moldou a identidade judaica e repercutiu ao longo dos milênios, gente. Por muito tempo, né? Repercutiu aí. A cidade, na verdade, ela foi completamente destruída, né? O templo em si, sobrando apenas o que é muito conhecido, nós vamos falar mais para frente um pouquinho, apenas o muro ocidental, que hoje, como já disse, é conhecido como o Muro das Lamentações. Um pouquinho mais à frente nós estaremos falando mais, trazendo aqui mais um pouquinho ainda sobre essa questão do Muro das Lamentações. A segunda questão aqui é a seguinte: qual era a importância, né, do templo para o povo de Jerusalém naquele tempo? Vamos lá. O templo era uma espécie, ele era muito importante. Ele era muito importante. Era uma espécie de um banco, onde, como hoje, né, gente? Mas só para vocês terem uma noção, onde os ricos ali eles depositavam as suas fortunas, além de empregar mão de obra de primeira classe, certo? Então era um ambiente de uma importância tamanha. Na época de Jesus existia cerca de 6 milhões e 500 mil judeus espalhados pelo mundo, aliás, pelo Império Romano, né? Cada um a partir dos 2 anos, olha isso, a partir dos 2 anos de idade, eles enviavam, era obrigatório, vamos dizer assim, todos os anos uma contribuição de uma dracma, de um dracma, que é uma moeda original, né, de origem grega, feita de prata. Tinha aí o seu peso de mais ou menos 39. Além disso, aliás, 39 não, perdão, de 3 gramas, 39, 3 gramas, né, gente? Além disso, todo judeu deveria peregrinar Jerusalém.
pelo menos uma vez na vida. Agora, pensa, sabe, como isso gerava economia, né? Dinheiro ao redor do templo. Como que essas doações, taxas e ofertas extraordinárias trazia somas imensas a Jerusalém e era o sustento para um grande número de pessoas. Então dá para se entender aí a importância econômica também do templo, né? Sem contar nos sacrifícios, porque além dessa questão do dracma de 3 gramas aí, certo? Que era enviado constantemente e tal, ainda tinha os sacrifícios. Que sacrifícios eram esses? Os animais, frutas e outras oferendas deveriam ser comprados em Jerusalém. Então as pessoas iam fazer o sacrifício lá, mas em Jerusalém era ali mesmo comprado os animais para o sacrifício, frutas e tantas outras coisas. E aí uma parte dos animais sacrificados voltavam às prateleiras para ser novamente vendidos. Ou seja, as pessoas iam ali e compravam para fazer o sacrifício, né, tal, apresentar lá o animal, enfim. Só que uma boa parte daqueles animais retornavam para as prateleiras para ser vendido novamente. Ou seja, você consegue imaginar? Era mais ou menos assim, eu ia lá e comprava e ofertava, certo? Só que daqui a pouco aquele animal voltava no outro dia lá, sei lá, para a partilheira e outra pessoa ia lá e comprava. Até mesmo eu poderia no outro dia lá e comprar o mesmo animal e fazer nova doação. Então isso gerava uma economia muito grande para o templo ali. E ainda os sacerdotes do templo recebiam uma 10ª parte dos produtos agrícolas. Gente, a primeira cria de um animal também era oferecida ao templo. E no caso de humanos, ofertar o primeiro filho, homem, era dar uma bela contribuição. Ou seja, no lugar de ofertar o primeiro filho homem, né, tinha que ser, no caso, o menino, no caso, ele daria uma bela contribuição em moedas. A riqueza do templo era muito grande, gente, era muito grande. Se o culto, por algum motivo, acabasse, certo? Se esse processo, se esse, vou chamar de ritual, acabasse, muitas famílias estariam arruinadas. O povo odiava os sacerdotes de Jerusalém, mas não podiam fazer nada. Entendeu? Tinham que seguir essas regras, né? Vamos dizer assim. Afinal, a sobrevivência dependia do templo. Eles dominavam o povo através da classificação de puros e impuros. Isso aqui é muito sério, gente. Por exemplo, os ricos eram considerados puros. Tinham direitos reservados e podiam até casar entre si. Agora, olha a outra parte. Os mais pobres eram considerados impuros e os seus direitos eram limitados. Tinham também a pureza legal, né? Tinha a questão da pureza legal, que era um total de 700 normas. A transgressão dessas normas tornava a pessoa impura, entendeu? Imagina 700 normas. Se você transgredisse essas normas, tornava você uma pessoa impura. É muito forte. Impura para se purificar, precisava fazer rituais domésticos. Ou, nos casos mais graves, oferecer sacrifícios, simplesmente para aumentar o lucro do templo. Com isso, os pobres eram considerados malditos.
pelas suas impurezas. Pensa, gente. Desprezado por Deus e não havia nenhuma esperança de salvação. Os ricos abençoados por Deus, sendo a riqueza um sinal claro de bênçãos. Aí Jesus vai à contramão, né, gente? Jesus vai totalmente à contramão a essa ideologia. Só o nascimento dele já foi totalmente ao contrário, contraditório a essa ideologia. Essa dinâmica do templo, foi totalmente, o nascimento de Jesus já, né, não precisa entrar em detalhes aqui. Na lógica do templo, Jesus jamais poderia ser o Messias, certo? O Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, ou seja, do nascimento ao túmulo nada foi dele. Do nascimento de Jesus até o túmulo, nada foi dele, porque nem o túmulo que ele foi sepultado não era dele, né, gente? É muito forte isso daqui. Jesus, ele vem revelar o verdadeiro rosto do Pai. Isso é sério. O templo foi totalmente destruído. De repente, essa pergunta aqui, né? O templo foi totalmente destruído? Ou atualmente alguma parte visível? Como eu já citei no início, o templo de Jerusalém, a casa do Altíssimo, para os judeus, foi completamente destruído, porém, sobrando apenas o que se chama, vou falar mais disso aqui também, o muro ocidental, que hoje é conhecido como o Muro das Lamentações, tá bom? Aí também a questão é o seguinte, existe alguma coisa no lugar do templo judaico na atualidade? Vamos lá, com a destruição do templo, não fazia mais sentido algum, gente, a vida em Jerusalém. Isto é como todas as instituições políticas, econômicas e religiosas, como dependiam, né, da casa do Altíssimo, nesse momento, tem o início da segunda diaspora judaica. Não sei se eu me expressei legal com a palavra diaspora, né? Pelo mundo, ou seja, a dispersão, tá bom? Melhor dizendo, a dispersão dos judeus que fixaram em variados lugares do planeta, desde o Oriente Médio, China, Península Ibérica e Centro-Leste Europeu. Ainda hoje mesmo, depois da fundação do Estado de Israel, em 1947, nós podemos ver judeus espalhados pelo mundo. Para muitos, quando o Messias, né, ainda que eles esperam vir, reunirá o povo escolhido e reconstruirá o templo sagrado, certo? Os judeus foram completamente expulsos de Jerusalém depois da revolta que ocorreu entre 132 e 135, revolta que foi duramente reprimida pelo imperador, que além de destruir toda a cidade, construiu no mesmo local onde era o templo sagrado, um templo dedicado a Deus romano, Júpiter, e realizou e rebatizou a cidade conquistada por Davi com o nome latino Aelia Capitolina. Eita. Pode-se perceber alguma disputa? Essa pergunta é interessante. Por aquele território na atualidade? Sim, claro que sim. O templo foi destruído e por diversos é uma disputa por diversos povos e religiões. Judeus, por exemplo, consideram Jerusalém uma cidade divina, pois foi a capital do reino de Davi e o local onde o rei Salomão construiu o templo. Uma das paredes do templo ainda está de pé e é conhecida como o Muro das Lamentações, o lugar mais sagrado para o judaísmo. A região de Jerusalém foi palco de muitos conflitos, vários conflitos, você sabe disso. Em 93, por exemplo, os israelenses e palestinos assinaram os acordos de paz de Oslo, que reconhecem mutuamente
o direito de cada povo ter seu próprio Estado. Tá bom, gente? Essa é a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe a todos. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos.